Vamos lá, gente? Então, olha só. Primeiro, quero fazer o convite, né? Porque eu só estou com 39 alunos na nossa lista de transmissão. Hoje a gente termina, tá? 100% as dicas das 220, tá? Eu vou postar uma hoje na hora do intervalo. E aí, amanhã a gente começa com as dicas já do 93, né? Aí, semana que vem, a gente já vai para relações interpessoais. Então, a gente vai passar as dicas para vocês aí. Mais uma vez, o convite aqui, o meu celular pessoal. Vou até anotar aqui para... né, o telefone aqui. Tem que dar um oizinho e tem que gravar meu número lá, senão não recebe, viu, gente? Tem que gravar, porque é lista de transmissão, se não tiver o número gravado lá, né? Vamos lá, gente. Olha, tem duas coisas que eu tenho que passar para vocês referente à nossa última aula, tá? São dois pontos, assim, meio contraditórios da lei, que depois da aula eu vi que não estava muito legal, e eu fiz uma pesquisa mais aprofundada, e eu estou aqui para a gente fazer alguns esclarecimentos importantes, ok? Vamos lá, estão dois pontos aí, meios, né? Primeiro ponto, né, é em relação ao cargo de TDI, tá? Em relação ao cargo de TDI, tá? Requisito do cargo do TDI. Então, se a gente for, né, aqui no artigo 7º, que é o artigo destinado ao cargo de TDI, ele fala o seguinte, né? Ele fala o seguinte, ó, se você for analisar, ó, TDI, né? Nível 1, desculpa, classe 1, né? Em extinção, ou seja, não há provimento. Classe 2, qual que é o requisito da classe 2? Nível médio, tá? Classe 3, nível superior. Tá claro isso, gente? Tá? Tá claro, né? Então, olha só, vem comigo aqui. O parágrafo 7A, que ele foi incluído em 2015, ele fala de que cargo? Cargo de cuidador de aluno especial. O parágrafo único, ele sempre completa a cabeça do artigo, por isso que fala o caput, não é isso? Então, o caput aqui vai ser a cabeça do artigo, o caput, o parágrafo vai ser o corpo, né? O corpo tem que ser o quê? Sempre proporcional à cabeça. Você não pode pegar a cabeça de um cavalo, por exemplo, e colocar um corpo de jacaré. Não é isso? É assim que é a ideia do direito, tá? O que diz aqui no corpo? Parágrafo único, ó. O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível aquele que comprovar no ato da inscrição formação de ensino médio com magistério, bacana, ou ensino superior em pedagogia. Tá, então, e aí, há uma contradição, não é uma contradição? Pela minha formação em Direito, vale é o artigo 7, mas o edital considerou o artigo 7A. Então, vamos pelo artigo 7A. Tudo bem? Entenderam? Tá? Certinho? Isso aqui é importante, viu, gente? Principalmente para quem vai fazer esse cargo, né? Segundo ponto, e último ponto, que eu acho que é o ponto obscuro da lei, tá? Que é em relação ao estágio probatório, tá? É o estágio probatório, tá? O que acontece? Vamos lá. Regra geral do estágio probatório. Servidor em estágio probatório, ele pode ocupar qualquer cargo comissionado? Sim. Sim, tá? De novo, qualquer servidor em estágio probatório pode ocupar cargo comissionado? Sim. Agora a gente tem que analisar os efeitos dessa ocupação, tá? Vamos lá. Aí nós temos aqui o bendito artigo 26, parágrafo 2º da lei, né? O profissional em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos comissionados ou funções de confiança. Parou? Funções de confiança, né? Se ele fosse fazer uma estrutura bacana aqui, ele tinha que colocar funções gratificadas, porque o cargo de diretor é o quê? Uma função de confiança. A gente vai estudar isso hoje, tá? Hoje, tá? O cargo de professor é o cargo de diretor, o cargo de secretário, o cargo de coordenador, são todas funções gratificadas, que é a função de confiança. Bacana? Então pode, no órgão ou entidade de lotação. E, olha aí, vem, essa vírgula aqui que me confundiu, gente, tá? Essa vírgula aqui, ó, tá? Se tirasse essa vírgula, ó, quando cedido a outro órgão e quando cedido, ficará suspenso o estágio probatório. Ou seja, esse comando de ficar suspenso é tanto para o órgão
quanto para outros órgãos, não é isso? Então é o seguinte, essa vírgula está aqui, mas aí eu pesquisei na prática, né? Então, internamente, ele considera como não tivesse essa vírgula aí. Tá? Então, moral da história, vamos lá, para ser bem objetivo. Servidor em ocupação em estágio probatório, tá? Não interessa que é no próprio órgão, não interessa se é na própria escola ou em outros órgãos, efeito suspende o estágio probatório. De novo, suspende o estágio probatório, ok? Suspende. Tá? Suspende o estágio probatório, tá? Então, no direito, no direito, tá? Nós temos suspensão do prazo. No direito, nós temos interrupção do prazo. São coisas diferentes. Aí eu peguei um caso concreto que a pessoa estava 9 anos em estágio probatório. Tá? Aí agora eu entendi por quê. Gente, suspender é diferente de interromper, não é isso? Vamos lá, exemplo. Olha aqui. Exemplo. Tá? 36 meses, ok? Aqui, no 16 meses, ela foi nomeada em cargo de comissão. Ok? O que acontece aqui com o estágio? Quando ela retornar para o cargo de origem, vai acontecer o que com ela? Ela vai reiniciar do 0 ou vai do 16 até o 36? Isso é suspensão? Ou isso é interrupção? Então, ela reinicia. Quando voltar para o cargo, quando ela voltar para o cargo dela, ela vai ter que fazer a nova via sacra. Moral da história. Depois que você entrar no cargo, faça o sacrifício, nega tudo, fica 36 meses, estabiliza, aí depois você vai para onde quiser. Entenderam, gente? Tá? Então, 2 pegadinhas em relação ao estágio probatório. Isso aqui é um curso de altíssimo nível que vocês estarão super preparados. Então, pode ocupar cargo? Pode. Qual que é a consequência? Penosa. Suspende o estágio probatório. Quando você voltar, vai voltar de onde parou ou do 0? Porque é suspensão ou interrupção? Suspensão. E aqui está escrito suspenso. Mas a pessoa pode se recusar? Claro. Claro que pode. Sim, a gente vai falar hoje, inclusive, isso aí. Prescrição, tal, a gente vai falar. Tá? Ok? Bacana, fechou? Vamos lá. Pronto, agora conteúdo novo, né? São 2 assuntos aí que bastante interessantes, né? Que a gente tinha que passar para vocês aí. Conteúdo novo, né? Vem comigo aqui, né? Então, a gente estava estudando, né? Na aula lá, vou continuar aqui, né? O principal assunto nosso, né? É o quê? É o provimento, não é isso? Tá? Provimento. Professor, qual que são as regras de provimento que nós temos? Quais formas de provimento? 4 o quê? 4 R's, né? Mais A, N, P, ok? Esse N aqui é de quê? Nomeação. Foi falado, tudinho, né? É a única forma de provimento originário. Vem comigo. Outra coisa importante aqui. Aquele P é o quê? De promoção. Quando que ocorre a promoção? Nós já estudamos, né? É quando ele muda de nível, ok? O cara é professor licenciado, ele passa para professor especialista. Ele vai mudar, ele vai ser promovido? Então, ele teve o quê? Uma promoção, tá? Ele mudou, tá? É a movimentação, ok? Então, esses 2 aqui está ok, né? 4R, né? Aí nós temos, vamos pela ordem aqui, tá? Vou pela ordem aqui, só para mim não confundir aqui. Então, primeiro R aqui. Isso, né? Olha só, atenção aqui. Essa aula é a próxima aula nossa, a gente vai concluir essas 2 leis, ok? Tá? Vamos fazer, o que acontece? A gente vai agora estudar as 2 leis juntos.
O que completa uma, o que é diferente de outra, a gente vai estudando uma vez só. Readaptação, tá? O próximo R é a reversão. O próximo R, reintegração. O próximo R é a recondução. Eu deixei um espaço entre elas para explicar uma coisa para vocês. Nós temos duas leis que nós estamos estudando. Nós temos aqui a lei geral, que é para todos, e nós temos a lei específica, né? A lei específica é para professor. Gente, o que acontece? Ó, readaptação e reversão, tá? Elas serão tratadas aonde? Ó, na 220. Por que na 220? Porque a atividade de educação, tá? Existe muitas licenças médicas. Consequentemente, produz o quê? Muitas readaptações, tá? Muitas readaptações, ok? Então, o que acontece aqui? Da readaptação pode gerar o quê? A reversão. Então, o legislador tratou especificamente, tá? Esses assuntos aqui na 220. E esses dois assuntos aqui foram tratados na 93. Tá? Na 93. Bacana? Então, vem comigo. Primeiro, readaptação aqui na 220. Continuando, né? Tá? Gente, ó, quiser perguntar, pode perguntar, tá? Pode perguntar aqui que... Vamos lá. Readaptação. Gente, readaptação, o nome diz, ó, readaptação. Você está num cargo, não está num cargo? Ok? Quando você vai para outro cargo, você está com alguma doença, alguma coisa que venha limitar a sua atividade. Tá? Aí você vai para o outro cargo. Você ocupa outro cargo via de regra, tá? Temporariamente até você sarar, para depois o quê? Você voltar, tá? Não é isso? Tá? Olha só. Professor, você não sarou, né? A regra era o quê? Você vai para a aposentadoria por invalidez. Tá? Não anotem nada, pelo amor de Deus. Não anotem nada, porque isso aqui é a regra geral. Então, vem comigo, de novo. Regra geral. Entrei de licença médica. Cumpri lá 90 dias de licença médica em casa. Melhorei, mas não sarei completamente. O médico falou, você está bom. Você não pode voltar para o seu cargo, mas você pode ser readaptado a outra função. Beleza? Eu vou passar pelo processo da readaptação. Sou readaptado na nova função. Tá? Essa readaptação inicial, ela é o quê? Ela é temporária. Ok? Depois de um dado momento, ok? O que acontece? Se eu não sarar, eu vou ser aposentado por invalidez. Isso é regra geral. Tá? O que acontece aqui? Na 220, ele criou o Instituto da Readaptação Definitiva. Tá? Readaptação definitiva. Isso que tem que saber. Vem comigo aqui. A readaptação é o aproveitamento. Gente, olha aí. Aproveitamento. Aproveitamento é uma forma de provimento. Tá? 220. Tá? 220, tá? O readaptação, a gente vai investir um tempo maior, tá? Porque é um assunto importante no âmbito da educação. Então, assim, aproveitamento, o que é? É uma forma de provimento. Ó, aproveitamento, ele vai ser aproveitado em outro cargo, tá certo? Um outro cargo, olha aí, ó. Em função de atribuição e responsabilidade compatíveis com a alimentação que tenha sofrido de sua capacidade. Atenção, física ou mental. Ó, e em dada temporalidade. Então, essa aqui é verificada em inspeção médica. Então, a readaptação aqui, ela é definitiva ou ela é temporária? Né? Ela é temporária, né? Certo? Ela é temporária, né? Só um minutinho, gente. Wagner, estou em aula aqui, no intervalo eu te ligo, tá? Ok, obrigado, tchau, tchau. Desculpa, gente, né? Oi? Opa! Parabéns, bacana a pergunta. Vamos, Gente, atenção, todo mundo aqui comigo, concentrado. No direito brasileiro não se admite desvio de função. No direito brasileiro, isso é proibido.
Claríssimo? Se tem ou não tem, somos nós, né? Então, de novo aqui, gente, desculpa aqui. Verificada em inspeção médica. Fechou, né? Ok, vamos continuar aqui. Caberá à Secretaria Municipal de Educação promover a adequação dos trabalhadores mediante demandas apresentadas pelos sistemas e cotizadas com as capacidades individuais do profissional readaptado. Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução de subsídio do profissional. Tá? Então, a remuneração permanece a mesma, né? Então ele será readaptado. Ok, bacana, vem comigo. Agora, vamos lá, efeitos da readaptação. Preste muita atenção aqui, né? Olha só, readaptação, LC 93, tá? Atenção, né? Ser julgado incapaz para o serviço público, o readaptado será aposentado. Tá? Essa aposentadoria, isso é por invalidez. Então, você faz o concurso para um cargo. Você está com algum problema físico ou mental, não tem problema. Você vai entrar de licença médica, você vai se tratar. Passou a licença médica, tá? A licença médica. Se você não se tratou da licença médica, você poderá passar pelo Instituto do quê? Da readaptação. Se você foi readaptado, a readaptação, ela é permanente ou ela é temporária? Temporária, regra geral, porque na regra específica da educação ela pode ser definitiva. É isso que eu estou querendo chegar. Se não se recuperou na temporária, o que acontece com ela? Aposenta por invalidez. Beleza? Tá claro aqui, gente? Tá. Agora eu vou ter que adiantar aqui vários artigos aqui, depois eu volto para explicar uma coisa para vocês aqui, tá? Não, tá um pouquinho. Oi? Agora. Aqui, ó, vem comigo aqui, coleguinha, olha só. Artigo 30, vacância. O que é vacância? Quando o cargo está vago, não é isso? Então, olha só. A vacância do cargo público decorrerá. 3. Readaptação em caráter permanente. Ok? Então, é o seguinte, o que acontece? Vamos agora para 93. A vacância do cargo público decorrerá de readaptação. Então, o que acontece? Agora, vamos com o resumo aqui, ó. Readaptação. Readaptação, tá? Atenção. Então, readaptação, né? Ó, na LC, tá? Ela pode ser definitiva. Só lá que pode ser definitiva. Na LC 93, ela é temporária. Tá? Essa temporária, vou até falar para vocês, 24 meses. Se em 24 meses não sarou, o que acontece com ela? Bingo. Certinho? Entendeu agora? Então, assim, somente na educação existe o Instituto da Invalidez, da Aposentadoria, desculpa, da Readaptação permanente. Termo permanente. Ok? Então, eu tinha entendido ao contrário. Pensei que era na 93, que era definitiva, e na 220 que era... Não, definitiva é 220. Então, para técnico, para professor, vale a 220. Claro. Isso é benefício, isso é coisa diferente de uma para outra, você tem que saber. Com certeza, aí vai embora. Também, aí, a gente já vai entrar no outro assunto que é licença médica, tá? Mas, normal, eu vou falar uma coisa para você, o prazo padrão, também 24 meses, entendeu? Tá? Agora, o médico ele já pode, na casa da 220, falar, não, isso aqui é um caso de readaptação definitiva. É só no caso de vacância? O que é o vacância? Ele está ocupando o cargo de professor. Aí ele vai ser readaptado para multimeios. Um exemplo, tá? Quando ele passa a readaptação definitiva, o que acontece com a vaga dele de professor? Vago, né? Então, caso de vacância. Esse é um caso de vacância.
com o caso de provimento. Ele vai entrar aqui nesse cargo aqui, que é o cargo de multimeios. Ele vai ser aproveitado nesse cargo. Estava lá. Certo? Oi? Não, tem aí, ó. 24 meses, entendeu? E o salário? Mesma coisa. Não pode ser prejudicado, não pode ser também... Hã? Não, o estágio probatório não, entendeu? Porque o estágio probatório, por exemplo, olha só, a pessoa é readaptada, ele está no efetivo do cargo, ele pode ser inabilitado no estágio probatório, tá? Porque ele não está apto para o cargo, ele não está apto em condições físicas e mentais. Porque você tem que pensar o seguinte, a administração pública não é protecionista. A administração pública ele quer um profissional. Por que o Estado faz isso? Porque é para evitar o jeitinho. Então a pessoa entra no cargo, tá, entendeu? Aí sim. E vou te falar, eu vou aproveitar e vou falar mais para vocês, tá? Eu vou aproveitar e falar mais esse assunto aqui. Eu vou aproveitar esse assunto aqui, que está nesse fervor aqui da discussão. Vamos lá, né? Então, vamos lá, né? Ó, licença médica. Tem bastante? Tudo começa por aqui, não é isso? Tudo começa por aqui, né? Licença médica, tudo bem. A licença médica, depois que termina a licença médica, ela tem três hipóteses. Três hipóteses, tá? Primeira, retorno à atividade. Bacana? Bingo? Terminou a licença, ele volta. Segundo, depois do retorno à atividade, vai ser o segundo. Qual que vai ser outro? Renovação da licença. Ok? Mais 30 dias, mais, tá? E o terceiro e mais importante, a aposentadoria. Todo mundo sentadinho? Tranquilo? Só uma dúvida. Né? Ali é caso uma pessoa tenha um problema, né? Etc. Mas se eu não apresentar esse problema no estágio probatório, simplesmente sairá do cargo? Não. Licença médica existe, ela tem vacância? Não. Ela é considerada efetivo exercício. Agora, o que vai acontecer? A comissão vai ter que, né, avaliar. Vai ter para ser uma avaliação, porque é o seguinte, depende do problema, entendeu? Depende do problema. Gente, licença médica você tem 3 destinações. Retorno, que é o básico, renovação e aposentadoria por invalidez, né? Olha só o que a administração pública pode fazer. Se a pessoa, no longo de 20 anos, por exemplo, pegou 24 meses de licença, você poderá receber um carimbaço de aposentadoria por invalidez. Aconteceu no serviço da minha esposa. O funcionário, não vou falar o órgão, não vou falar o nome da pessoa, o cara entrou, tá? Assim, nada contra, tá? Ele entrou já com vaga de portadores de pessoas com necessidade. Tudo bem, né? O cara profissional no atestadinho. Pum, efetivou, bacana. Tem mais ou menos uns 5, 6 anos de cargo. De repente, o chefe chama o cara, 5 anos de cargo, 5, 6 anos, fulano de tal, estou aqui chamando para te notificar dessa documentação que veio de Brasília, você está sendo aposentado por invalidez. Como? Como que eu estou sendo aposentado por invalidez? Eu estou bom para o trabalho? Porque no período ele teve mais de 24 meses de... Então, se a administração pública quiser fazer a lei, eu digo para vocês que vai ter muito mais vaga na educação do que você possa imaginar. Tá? Então, estou dizendo isso para você gerenciar sua própria carreira. Tá? Tem gente que gosta, né? Tá? Certo? Entenderam, gente? Está claro aí? Está claro? Tá? Porque no final da licença você pode ter 3, aposentadoria por invalidez é uma delas. Tá? Então tá aí para vocês aí. Bacana, voltando ao nosso assunto aqui. Até 24 meses não. Tá? Depois de 24 meses não conta tempo mais.
Não conta tempo mais, né? Voltando aqui, tá? Então, readaptação era o mais difícil, cara. A gente já passou aqui todas as coisas, que a readaptação, ela passa também pela questão da tá? Readaptação. Bacana? Pago, readaptação. Agora a gente vai para a reversão, né? Tá? Vamos aqui para a reversão, né? Olha só. Reversão. O que é reversão, gente? Reversão é o retorno do aposentado para o cargo. Tá? Mas, professor, por que o retorno do aposentado? Tudo volta na bendita readaptação. Gente, cara, você acha que ser aposentado por invalidez é um benefício ou é uma punição? É uma punição. Por que é uma punição? Que ele vai ter uma aposentadoria proporcional. Aqui, ó. Proporcional. No caso que eu falei para vocês, o cara trabalhou 6 anos, não é isso? 35 avos do salário dele que ele vai receber. Início de carreira ainda. Entendeu? Então, o que acontece? Então, é o seguinte, então, uma das punições aqui da invalidez, que a remuneração ela é proporcional. Tá? Aí, o que acontece? Reversão. O cara foi aposentado por invalidez. Aí, é o seguinte, a administração pública, ele ou pela administração pública, entendeu? Olha, ó, a reversão é o retorno à atividade do funcionário aposentado por invalidez. Na prova, ele vai colocar qualquer outro tipo de aposentadoria, proporcional, tá, ou integral, mas é por invalidez, tempo de serviço, tempo de contribuição, né? Quando, por junta médica oficial, claro, quem vai avaliar a condição física sempre é o que? O médico, né? Forem declarados insubsistentes os motivos determinados pela aposentadoria. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou cargo resultante de sua transformação com a remuneração integral. Então, a reversão, o que acontece com ele? Ele retorna ao cargo, né? Tudo bem? Entenderam? Fechou? 10, né? Professor, como é que mais acontece isso? Por exemplo, isso aqui acontece muito mais na iniciativa privada do que na iniciativa pública, né? Quando tem aí, por exemplo, chamamento de aposentar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma nova junta médica de reavaliação. A administração pública pode solicitar isso? Pode. Convoca todos os aposentados por invalidez, passa por uma nova reavaliação. Quem sabe aquele problema que ele tinha foi superado, né? E aí o que acontece com ele? Ele será o quê? Reavaliado. Não, isso é santo. Vai ficar tranquila que isso aí tá, licença, mas gente, o direito brasileiro, você tem que entender o seguinte, ó. Para você aprender estatuto, você tem que ter alguns pensamentos, juízo de valor, tá? Juízo de valor. Todo o nosso direito vem proteger a família. Todo o nosso direito vem proteger a gestante. Tá? Então você tem que entender isso, tem que levar isso consigo para a prova. Bacana? Reversão, vem cá comigo. Agora, na 93, o que está completando só. O tempo que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão de aposentadoria. Olha aí, o que acontece? O cara, vem comigo, o cara ficou 6 anos aqui, não ficou? Vamos supor, e esse cara aqui ainda fez o processo errado. Tá? O que foi o processo dele? Né? O processo dele foi para cancelar a aposentadoria por invalidez. Ele tinha que pedir o quê? A reversão. Né? Para ele voltar para o cargo. Vamos supor que o cara chega, ele consegue a reversão e trabalha mais 20 anos. Se ele trabalha mais 20 anos, como é que vai ser a aposentadoria dele? Olha a vantagem da reversão. Ganha um pouco mais, né? Que leva para o resto da vida, para o pensionista, não sei o quê, papapá, né? Então, quando ele volta, por isso que ele tem que voltar no mesmo cargo que ele estava antes da aposentadoria. Tá? Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá as atribuições como excedente. Olha aí, excedente. Tá? Gente, esse excedente, por favor, quem tiver material, coloca amarelinho nesse cara aí. Então, provido o cargo, ele vai excedente. Tá? Excedente. Vamos supor, uma escola tem 10 cargos,
os 10 cargos estão ocupados, ele teve a reversão, ele vai ter que voltar para o mesmo cargo. O cara que está ocupando o cargo, ele não sai do cargo, ok? Ele vai ficar na escola como quadro excedente. Como assim quadro excedente? Vai ficar lá trabalhando normalmente até a vacância de um cargo. Assim que tornar vago um cargo, ele ocupa essa vaga, a primeira vaga que tornou vaga. Isso é o Instituto da Excedente. Não, não entendi a pergunta. Quem vai ficar... Quem vai ficar em excedente? É quem passou pela reversão. Aposentado. Mas só para ter certeza de uma outra teoria que eu entendi. Mas se a pessoa que estava excedendo, colocando no lugar dele, né? Estava em estágio probatório. Ele voltando para o lugar dele, a pessoa sai, né? Muito bacana. Você falou tudo certo, só uma coisinha falou errado. Posso falar para você? Não, sim, posso. Isso aí é para a reintegração, não para a reversão. Olha só, de novo, já que o próximo assunto é reintegração. Gente, o cara teve a reversão, o cargo está ocupado. A regra geral é o seguinte, ele volta para o cargo de origem. Bacana, entenderam? Está ocupado o cargo. O que acontece? Tem outra vaga, ele vai ser aproveitado na outra vaga. Tá? Vem comigo, tá? Ele vai ser aproveitado na outra vaga. Não tem vaga na escola, ele vai ficar com um quadro excedente. Qual que é a consequência dele? Quando vagar o primeiro cargo, o que acontece com ele? Ele ocupa esse cargo. Não, o cargo, né? Ah, mas vai excedente, mas ele não tem punição nenhuma, porque não tem punição nenhuma, tá? Não tem punição nenhuma. Bacana, ele vai administrar a carreira dele e tal. Tanto fez. É só por direito administrativo. Tá? Isso aí é importante por quê? Porque a gente sempre está sob fiscalização de um cara chamado Ministério Público, né? Então ele pega o quadro da escola, a quantidade de vagas, ele compara, não, isso aqui está em quadro excedente, então, tá? Ok, bacana? Oi. Não, aí tem processo de lotação, de atribuição de aula, a gente vai falar para você hoje isso aí. Mas estou colocando nesse casinho concreto, ok? Vem comigo aqui, vem comigo. Ó. Não poderá reverter o aposentado por idade igual a 70 anos. Então, tem limite para reversão? Tem. Qual que é o limite? 70 anos, ok? Pronto. Agora a gente terminou aqui a reversão, né? A reversão. Agora a gente vai para um outro instituto, que é a reintegração. A reintegração. Reintegração. A reintegração, então, se reversão, ela é o quê? Do aposentado, não é isso? A reintegração é do demitido. Demissão é uma punição? É uma punição. Tá? Exoneração é uma punição? Não. Não é. Exoneração não é uma punição. Demissão é uma punição. Na prova vai falar o quê? Exoneração. É o cara que foi demitido. Então, cara, ele foi demitido, ok? Ele foi demitido, tá? Ele foi demitido, e aí o que acontece? Ele consegue derrubar essa decisão, por exemplo, na justiça. Então, ele vai ser reintegrado. Reintegrar alguém a algum lugar. Aonde que ele vai ser reintegrado? Preste atenção. Sempre no mesmo cargo que ele ocupava antes. Não interessa se estava ocupado ou não. Aí a gente vai analisar as consequências de quando esse cargo está ocupado. Tá? Que aí entra aqui da coleguinha aqui, o que ela falou que a gente vai explicar para vocês. Bacana? O cara conseguiu a reintegração 10 anos depois. Então o que acontece nesse período que ele ficou fora do Estado? Pela nossa Constituição Federal, ele será o quê? Indenizado como ele se estivesse trabalhando. Ele vai receber tudo certinho, não vai ser penalizado em nada. Por quê? Porque houve um cancelamento do ato da sua demissão. Então, ele vai ser considerado como efetivo exercício, tá? Ele recebe tudo, né? Aí, vamos lá, a gente sempre tem que estudar e vencer nossas paixões, né? Eu achava um absurdo isso, né? Eu achava um absurdo isso, o cara na reintegração, ele recebe aquelas verbas milionárias, porque conta tudo, conta juro, conta férias, conta tudo que você possa imaginar. E eu achava, né, que era injusto para quem trabalha, né? Aí eu presenciei, né, na pele um caso,
na administração pública estadual, lá na Secretaria de Fazenda, quando entrei lá. O que aconteceu lá, só para vocês entenderem. Colega, tudo fiscal, de boa, vamos fazer uma fiscalização, tal, né? Aí fizeram a fiscalização, aí cada um ia fazer uma outra fiscalização. O cara falou, puxa, cara, minha esposa esqueceu a bolsa dela no meu carro. Você está indo para tal lugar, o cara já sabia que estava indo. Sim, né? Pô, você pode só entregar para ela, vai estar esperando lá na frente, lá. Beleza, né? Entrego. Pegou a bolsa, colocou no carro. 200 metros depois, a polícia parou, abriu lá, pronto, né? Todas as provas da materialidade aí da corrupção estavam ali, né? Inocente. E eu acredito na inocência dele. O cara ficou 8 anos pelejando mais ou menos na justiça, conseguiu provar a inocência dele, porque o cara que entra no crime, ele vai ter mais... Nunca para. O cara que é criminoso, ele pode até se readaptar, mas é difícil, né? Ele conseguiu provar a armadilha que fizeram para ele. Ele foi o quê? Reintegrado. Ele voltou na posição e como se tivesse tudo certinho. Então, é justo, entendeu, gente? Então, assim, a gente tem que vencer nossas paixões, tá? Temos que vencer as nossas paixões nesse sentido. Agora, o que acontece? O cara é culpado e a comissão, por exemplo, erra no procedimento administrativo por uma falha processual, cancela o procedimento. Aí eu acho um absurdo, né? Ok, gente? Vem comigo. A reintegração é reinvestidura. Olha aí, ó, reinvestidura é o único caso de reinvestidura que nós temos na administração pública. Ó, do servidor estável, ó, só tem direito à reintegração quem é estável, né? No cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação. Tá? Quando invalidada a demissão. Ó, quando invalidada a demissão, né? Essa demissão ela pode ser invalidada por duas esferas. Tá? A primeira esfera é a esfera administrativa, ou própria administração pública, né? Ele pode pedir um pedido de reconsideração para o governador, para o prefeito, e o governador ou prefeito acatar. A partir do momento que o governador acatar o pedido de reconsideração, o que acontece com a demissão dele? Ela é retirada do mundo jurídico, né? Ou judicial. Essa judicial aqui que ocorre em 99% dos casos, né? Ok, bacana? Então ele vai ser reintegrado. Hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade. Agora a gente está começando já a trabalhar, o cara foi reintegrado, não existe mais aquele cargo. Ele vai ser posto em disponibilidade, claro, para consequentemente ser aproveitado em outro cargo. A gente vai estudar aproveitamento hoje. Fechou? Vem comigo aqui. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem. Agora é o seguinte, no parágrafo primeiro, ele voltou no cargo, não existe mais o cargo. Qual que é a consequência para ele? Disponibilidade. De novo, ele retornou, não existe o cargo, então ele vai ser posto em disponibilidade. Ele retornou, o cargo está ocupado, né? Tá? Então é o seguinte, o que vai acontecer? Ele voltou, o cargo está ocupado. O cargo está ocupado, quem está ocupando o cargo, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. Para quê? Para dar a vaga para o cara. Ok? Sem direito à indenização ou aproveitamento ou outro cargo posto ainda em disponibilidade. Sempre vai ser, ele, por exemplo, o cargo dele foi extinto. Aí ele vai ser colocado em outro, mas ele não gostou daquele cargo. Não tem essa de não gostou, não. Não tem essa de não gostou, não. Entendeu? Não é. É tudo conversado, certinho. Tá? A gente vai falar bastante sobre aproveitamento. Gente, ok. Tem um resuminho aqui para ficar 10. Aqui eu sei que ficou confuso. Só um minutinho, olha só. A reintegração foi criação da Constituição Federal, artigo 41, parágrafo 2º. Ó. Invalidada a sentença judicial por demissão do servidor estável, será reintegrado, ok? Ó, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Bacana. Agora vem a explicação para fechar com chave de ouro. Ó, efeitos da reintegração caso o cargo esteja ocupado, provido. Então é o seguinte, tá? O que está acontecendo aqui? O cara foi demitido. Ele conseguiu a sua reintegração. Ele chegando para reassumir o cargo está ocupado. Tá? Ocupado. O que vai acontecer? Tá? Aquele servidor que está ocupando o cargo do reintegrado,
Se ele for estável, poderá acontecer 3 situações distintas. 3 situações distintas se aquele ocupante for o quê? Se for estável ele, né? Primeiro, reconduzido ao cargo de origem. Lembra aquela declaração de cargo que eu falei para vocês? Se no ato de posse dele ele fez a declaração de cargo e aconteceu isso, ele poderá gozar desse benefício de ser reconduzido ao cargo de origem. Entendeu? Olha aí. Aí ele vai ter que provar isso judicialmente, administrativamente, vai dar mais trabalho para ele. E poderá não ser. Porque é o seguinte, se ele não tiver feito isso, não é obrigação dele? Não está lá obrigatório? Já começa errado. Mas não estou dizendo que não vai conseguir, tá? Mas é mais difícil. Mas é melhor já fazer a declaração. Entenderam? Então, se o cara é estável e ele já ocupava um cargo e ele declarou o cargo, ele será o quê? Reconduzido, que vai ser o próximo R que a gente vai falar. Segunda hipótese, né? O cara, tá? Né? O segundo cargo aqui, ó, tá? Segunda situação. Ele voltou, ele é estável, né? O que acontece aqui? Tá? Ele é estável, né? Tem vaga. Tem vaga. Se ele é estável, ele pode ser exonerado por esse motivo? Não pode. Se tiver vaga, tá? Se tiver vaga, ele será aproveitado em outro cargo. Similar, claro, né? Tá? Outro cargo. Se tiver vaga daquele cargo, professor. E finalmente, né, a terceira e última hipótese, posto em disponibilidade até que seja aproveitado. Agora é o seguinte, não tem vaga, ele não declarou cargo, tá? Não declarou cargo, agora ele vai ser posto em disponibilidade. Fica parado em casa recebendo, até o surgimento de vaga para ser reaproveitado. Fica recebendo. Beleza, gente? Então, essas são as 3 hipóteses que pode acontecer quando o cara volta, né, e o cargo está ocupado. Se o cara que está ocupado o cargo, o cara é estável, ele poderá sofrer um desses 3 institutos. Oi? Então, professor, aí no caso, por exemplo, se ele trabalhava no serviço público, né, com salário menor, né? Por exemplo, ganhava R$2.000, aí foi para esse cargo que ganha 5. E aí, se ele declarou lá, ele vai ser reconduzido por que ganha 2, né? Vai ser pior para ele do que você colocar em disponibilidade. Se ele não trabalhar, ele vai ficar em disponibilidade. Posso mandar uma na moral para você? Isso aqui é só para concurso que cai. Entendeu? Porque na prática sempre tem cargo vago. Então ele vai ser o quê? Aproveitado. Isso aqui é só para examinador montar aquela questão top, aquele comando, não tem? Você tem que saber as regras, né? Oi, pode falar? E se o cargo de origem dele foi esse cargo? Ah, Tipo assim, não. o cara saiu, foi demitido, abriu vaga. Aí o cara fez o concurso e passou para essa vaga. Então, o cargo de Não, aí está tudo errado. Porque se ele foi demitido, ele não tem como declarar cargo. Porque ele não estava em atividade. Tá, e outra coisa, a demissão, o que acontece? Você tem punição. Dependendo da demissão dele, não pode nunca mais voltar no serviço público. Entendeu? Dependendo da demissão dele, nunca mais pode voltar. Que é uma punição. Gente, só para fechar comigo aqui, um minutinho, ó. E se ele estiver em estágio probatório, ele não for instável, o que vai acontecer com o ocupante do cargo? Será exonerado sem direito a nada. Tá? Tá? Será exonerado. Agora, aqui na exoneração, tá? Se ele declarar cargo, ele poderá ser reconduzido. Tá? Então ele será exonerado. Se ele declarar cargo, pode ser que ele seja reconduzido. Gente, complicadinho, né? Mas vocês entenderam, né? Os efeitos aqui dessa movimentação. Oi? Então só pode fazer se for exonerado. Demitido não tem essa possibilidade. Do 2? Não estou falando, tipo assim, a pessoa demitida não tem. Ah, não tem. Demitido, você perde totalmente o vínculo. Entendeu? Demissão é uma punição. Tá? Ok? Bacana. Fechado, gente? Posso continuar? Então, reintegração, pago para vocês aqui, né? Último assunto, que é a recondução. Tá? A gente já viu aqui as hipóteses de recondução. Olha só, a reintegração, nós estudamos ela 100% na 93. Tá? 100% na 93. Agora, a recondução também a gente vai estudar agora também na 93 aqui. A gente vai aproveitar esse tempo aqui estudando as 2 leis aqui para a gente otimizar nosso tempo. E eu tenho certeza, aluno que assistir nossas aulas certinho, fazer as anotações, depois dar uma lida na lei seca, vai acertar todas as questões. Todas. Se no caso você
Não, 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 não. Calma, calma. Ninguém entra já estável. Não, eu quis só dizer a outra parte anterior, lá me expressei mal. Aham. Se já é estável. Ah, se já é estável. Já é estável. O cargo de chefia, tipo, começou a implicar alguma coisa, pode pôr essa pessoa à disposição? Não. O que é mais naquele setor ali, coloca ela à disposição? Vamos lá. Eu vou explicar para você. Mas, assim, eu entendi a sua dúvida. Tá? Agora, se a pergunta não era bem essa, mas eu entendi o sentido. Disposição, ela só acontece... desculpa, é disposição ou disponibilidade? Quando expressa assim, esse funcionário está à disposição. Ah, tá. Você coloca à disposição da... Tá, vamos lá, vamos lá. Disponibilidade é uma coisa. O que é disponibilidade? A disponibilidade ela somente ocorre quando há extinção do órgão do respectivo cargo ou da unidade. Bacana? Tá, isso aí ele vai colocar em disponibilidade. O que é isso? Ele vai ficar em casa recebendo até ser aproveitado em outro cargo. Ok, bingo, parou, vem comigo. Agora é o seguinte, eu sou da escola, tenho um cargo à minha disposição e tem um funcionário lá que, entendeu? Não vou muito bem com ele. Eu não vou falar se está certo ou está errado, né? Então ele pode colocar à disposição dos recursos humanos, né? Aí depende de várias situações, tá? Várias situações. Primeiro ele vai ter que justificar por isso, né? Provar. E outra coisa, é muito complicado, porque ele é o gestor de pessoas, né? Ele tinha que dar advertência. Ele deu advertência, não deu advertência, ele fez os procedimentos, né? Entendeu? Agora, na prática, o cara coloca à disposição. Eu mesmo já coloquei vários à disposição. Ó, quer ver uma coisa que eu já fiz, né? Tá lá. Eu vejo que tem muita gente no setor. Muita gente no setor atrapalha. Fala, ó, aqui está com excesso de cargo. Então, estou colocando à disposição dos recursos humanos para quê? Para que ele possa fazer uma melhor gestão do quadro pessoal. Aí pode. Agora, você colocar por esse motivo, você está assumindo o seu próprio erro. Também. Vamos lá, de novo aqui. Recondução. Recondução é o retorno do cargo do servidor efetivo ao cargo anteriormente ocupado. Tá? Então, ao cargo anteriormente ocupado. E decorrerá de inabilitação de estágio probatório. Vamos notar aqui, ó, recondução. Isso aqui é importante colocar. Ó, então ela ocorre, ó, inabilitação do estágio. Tá? Ok. Do estágio probatório, né? Desempenho. Ou reintegração. Ou reintegração. É que o legislador ele fez uma lei, cara, pensando que a administração pública ia fazer efetiva a gestão dos cargos, né? Por exemplo, não pode ter essa quantidade de cargos vagos que tem hoje, gente, tá? Ou não pode ter essa quantidade de cargos vagos. Hoje tem muito cargo vago, então você não tem gestão efetiva sobre os cargos, né? Bacana? Encontrando-se provido o cargo de origem, olha aí, o servidor será aproveitado em outro observado o disposto do artigo 36 e 37. Olha aí. Então o cara foi reconduzido ao cargo anterior. Ele foi reconduzido. Na recondução, ele tem direito. Gente, recondução é um direito? Recondução é um direito. É um direito, cara. Um direito de ele reassumir o cargo dele, né? Quando ele volta para o cargo, ele voltou para o cargo, o que vai acontecer com o cargo dele? Está ocupado. Então ele vai ser colocado, ele será aproveitado em outro cargo, né? A vaga que tiver lá, ok? Aí ele manda 36 e 37, que é exatamente a disponibilidade, né? A gente já vai aqui para o 36, que é a disponibilidade, tá? Vamos lá. Quem não entendeu? Não? Foi? Você não entendeu? O que você não entendeu? Recondução. Reintegração, você entendeu? Quando que acontece a recondução? Em dois casos. Tá? A recondução ela só vai acontecer quando a pessoa é não estável. Tá? Não estável. Recondução não é uma punição, é um direito. Você declarou o cargo.
fez estágio probatório. Você não foi aprovado em estágio probatório, mas você, como declarou cargo, você pode voltar. Qual que é o nome dessa volta? Recondução. Tá? Professor, explica melhor, por favor, depois essa questão de declarar o cargo. Essa do explica melhor foi boa, hein? Não, eu passo para você. Mas foi aula passada, viu? Tá? Inabilitação do estágio probatório, ok? Aí é o seguinte, a pessoa estava ocupando um cargo em estágio probatório, o titular voltou pela reintegração, então ela vai voltar para o cargo anterior. Ok? Não, ele não é demitido. A outra pessoa demitida volta para o cargo dele e essa pessoa ele não tem estágio, ele não está efetivado. Vai lá e toma a vaga dele. Aí ele, isso. Fechando aqui, explicando melhorzinho sobre declaração de cargo. Declaração de cargo tem qual assunto? Nomeação e posse. O que é posse? Posse você vai assinar o termo de posse com a autoridade competente. A legislação diz, no ato de posse você é obrigado a declarar cargo. O que é declarar cargo? Isso é obrigatório. Eu sou professor de Santo Antônio, do Leverger na presente data, e estou pedindo exoneração para assumir o cargo de técnico multimeios. Exemplo. Pronto. Aí, a partir desse momento, qualquer coisa que acontecer, você pode voltar. É o exemplo que eu dei, né? Você chega lá, passados 2 anos, você odiou o cargo. Eu era feliz e não sabia. Como você declarou o cargo, você pode passar pelo Instituto da Recondução. E eu digo mais para vocês, gente, tá? Isso não cai na prova, isso não cai. Eu tenho que me empreender o que cai na prova, tá? Já há jurisprudência bastante consolidada, bastante robusta no sentido do mesmo você habilitado em estágio probatório, isso não cai em concurso, não cai, tá? Isso não cai. Mesmo você habilitado em concurso, né, você tem a opção de voltar para o cargo anterior pela recondução. Tá certo? Isso não está. Isso é jurisprudência robusta sobre o assunto. Agora, se não declarou cargo, primeiro, não é obrigação. Se você não declarou, você já está descumprindo aí um dever funcional. Uhum. Uhum. Ele era efetivo, tinha 5 anos. Ele entra com um ofício pedindo vacância no município. E quando ele vai para o bombeiro, ele pega e declara no bombeiro também. Exatamente. Isso é declaração de cargo, obrigatório. E uma salvaguarda dele também. Aí ele não gostando do bombeiro, coisa que é impossível, né? Porque outro órgão ganha mais, né? É mais reconhecido, né? Não sei. Poderia voltar. Coisa que eu acredito assim, é impossível, né? Você pegar e... Mas para a prova de concurso é possível, né? Bacaninha. Certo, gente? Vamos lá, voltando aqui, que nós estamos muito travadinhos hoje aqui. Vem cá comigo aqui, gente. Ó. Disponibilidade e aproveitamento. Vamos lá. Disponibilidade sempre vai andar junto com o aproveitamento. Tá? O que é disponibilidade, gente? Não existe mais o cargo. Gente, todo mundo tem que ficar amarrado no cargo. Por que esse cargo não existe? Porque esse cargo ele foi extinto por lei. Professor, como pode acontecer isso? Eu vou dar o nosso bendito exemplo aqui da Cuiabá 300 anos, da secretaria. A secretaria foi extinta e lá tinha 2 pessoas de cargo efetivo ali vinculado ali. Gente, ela foi extinta. Quando um órgão é extinto o órgão e todos os cargos juntos. Ok? Aí é o seguinte, o que acontece com essa pessoa? Ela tem efetivo, não é efetivo? Se ela não for efetivo, exoneração. Tá? Se ela não for efetiva, ela vai ser... Desculpa, se ela não for estável, ela vai ser exonerada. Agora é o seguinte, o que você vai acontecer? Ela vai ser exonerada, né? Ela é estável. Ela pode ser exonerada? Não. Porque para ser exonerada em estabilidade, só 4 casos. Que nós explicamos para vocês, né? A exoneração, 4 casos, né? Professor, e aí? Aí essa pessoa vai ficar em casa recebendo, tá certo? Ela não pode ter nenhuma punição, ela é colocada posto em disponibilidade. Ou seja, mesmo trabalhando, ela não está trabalhando, ela está em casa recebendo, mas ela está em disposição de quem? Do órgão, da administração pública.
Aí é o seguinte, a administração pública encontrou uma vaga para ela. Ela vai ser o quê? Aproveitada. Ok? Tá? Aproveitamento. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo e atribuições de remunerações compatíveis com o anteriormente ocupado. Eu já vi questão de concurso cobrar o seguinte, né? Que fala que o aproveitamento, desculpa, gente, o aproveitamento deverá ser sempre num cargo semelhante dele. Certo ou errado? Errado. Por exemplo, eu sou professor de história, tá? Então eu vou cargo ser outro professor de história, né? Não tem mais esse cargo, você tem que ser nesse cargo aqui. Cargo não. É compatível. Isso aqui só fui entender, gente, na prática, né? Na prática, em 2008, quando eu fui superintendente de gestão de pessoas do Estado, tinha acabado de ser extinto, né, um órgão chamado IPEMAT. Então era o quê? Era uma autarquia, plano de cargos específico, né? Aí o que acontece, né? O que aconteceu com isso aí, né? O órgão foi extinto, né? Então não existia cargos do IPEMAT na administração direta, só na indireta. Aí foi tudo lá para a SAD, onde eu trabalhava, ficou tudo lá com a nossa disposição, pessoas maravilhosas, super competentes. Então eles passaram pelo aproveitamento. Então nós aproveitamos eles, por exemplo, num cargo de técnico administrativo técnico da área instrumental, um cargo compatível com a atribuição que tinha, meio, entendeu? Então não necessariamente tem que ser na mesma denominação de cargo. Ok? O salário é um direito que não pode voltar. Boa! Excedente é a mesma coisa que disponibilidade? Disponibilidade trabalha? Fica à disposição da órgão? Excedente trabalha? Normal, bate ponto? O excedente é aproveitado? Ele vai ser aproveitado quando abrir vaga. Aí, entendeu? Qual que é a vantagem do aproveitado? Você vai ter um cargo, um número do cargo seu. Entendeu? Cargo tal. Bacana. Provimento chega, falamos tudo sobre provimento, agora a gente vai falar o que? Vacância. Tá? Então, o cargo está lá. Nós vimos todas as hipóteses de provimento. Agora a gente vai ver todas as hipóteses do cargo tornar vago. Né? Gente, falecimento. Quando a pessoa falece, o cargo falece junto com a pessoa? O cargo, gente, é de eterno, ele fica, permanece. Agora, o ocupante desse cargo deixa de existir. Ou seja, o cargo ficou vago. Olha, falecimento. Tá? Quando a pessoa aposenta, ele deixa o cargo. Ele é ex-ocupante de cargo. Ele passa a ser o quê? Aposentado. Ele não é mais ocupante de cargo. Diferente de bombeiro. Diferente de polícia militar, de exército, tá? Eu tenho que fazer isso, né? Lá no Estatuto Militar, não existe aposentadoria. Eu sou terceiro sargento. Eu vou para a reserva. Eu continuo sendo terceiro sargento na reserva ou não? Sim, eu estou na... Por isso que tem que ter uma PEC diferente, porque o cara ainda faz parte da força. Agora, o cara aposentou. Ele é ex-ocupante de cargo porque ele deixou a vaga dele. Bacaninha, entenderam? Falecimento, aposentadoria, os facinhos, né? Readaptação em caráter permanente. Só existe aonde? Na 220, no cargo dos profissionais. Ok? Ok? Aqui, ó. Então, isso aqui é permanente. Demissão, punição. Exoneração, né? Ele não é uma punição. Ele pode ser a pedido ou pode ser de ofício. A gente vai explicar mais aí. Então, os casos de vacância: exoneração, demissão, readaptação permanente, aposentadoria e falecimento. Aprofundando nossos estudos, né, para a gente ter aí uma segurança bacana aqui, ó. 93. Exoneração, bateu? Bateu. Demissão, bateu? Readaptação, aqui é temporária ou permanente? Temporária. Resumindo o entendimento da lei, temporária por quanto tempo? Se não sará, bacana. Né? Posse em outro cargo, inacumulável. Eu sou fiscal da prefeitura, passei para bombeiro. Lá no bombeiro, eu tenho que declarar cargo?
Tenho. Eu tenho que declarar, não é isso? Então eu vou lá na prefeitura, eu faço uma exoneração para declarar o cargo vago, né? Vacância, né? Inacumular. Pego essa declaração aqui, vou lá no bombeiro e protocolo. Bateu agora? Ficou claro para você, né? Agora você fechou a... Ok? Então, olha aí, ó. Declaração de cargo. Isso aqui significa dizer o seguinte, que ele passa a ter um vínculozinho no caso da recondução para poder voltar para o cargo anterior, se acontecer alguma coisa. E, finalmente, é o falecimento, tá? Então, da 93 para lá, ó, agora, esse item 5, ele é estendido também para os profissionais da educação? Sim, porque é a lei geral, tá? O único caso aqui é diferente, o item 3 é a readaptação, que na 93, para o resto, para os outros, é readaptação temporária. Agora, na educação, ele pode ficar mais de 24 meses. Pode ficar porque eles criaram o Instituto da Readaptação Permanente. Professor, só para você entender o negócio. Eu, por exemplo, acho que no meu braço eu tenho 24 meses com a licença e eu vou ser aposentada, né? Não, calma, vamos de novo. Vamos lá. Pela regra, ela é professora, quebrou o braço. Qual que ela vai primeiro? Licença médica. Ok? Aí você tem o quê? 24 meses. Você pode ficar 24 meses de licença, não tem problema nenhum. Aí, na última licença, tá? Médica, não, olha, professora, você pode aí, tudo bem, você está voltando aos poucos o movimento dos braços, né? Vamos passar por uma readaptação? Não, mas foi uma lesão, assim, não quebra. Sabe, tipo, tem pessoas que têm lesão de... Aposentadoria. Então, aí, é essa mesmo, aposentei. Aposentou. Aí, só que depois de um tempo, eles podem me chamar novamente para fazer um outro teste para ver se eu posso voltar? Pode, e é chamado. Chama-se... não, perícia médica, né? É o que acontece. A administração pública pode voltar, formar várias vezes, entendeu? A qualquer momento, ó, você é aposentada por invalidez, a qualquer momento você é obrigada ao chamamento do Estado, da administração pública, ok? Então, a administração pública pode chamar a qualquer momento para fazer nova perícia. E se na perícia, né, constatar que você já está apta à sua atividade, você poderá passar pelo Instituto da Reversão. Mas só completando aqui, que eu gostei do exemplo dela. Quebrou o braço, ficou 24 meses de licença. Pode? Pode. Chegou lá, ó, professora, vamos readaptar? Pode readaptar? Ela volta a trabalhar, não passa? Ela passa pela readaptação, não é isso? Aí ela fica lá. Ela pode ser definitiva, né? Ou não, se ela não tiver nenhum cargo compatível por causa da limitação do braço, ela vai para a invalidez. Tá? Exoneração. Gente, exoneração e punição? Não, exoneração o quê? É uma forma de vacância. Vem comigo. Ó, a exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido. A pedido. O que é pedido? Por vontade do funcionário. Eu não quero mais o cargo. Você não pede demissão, né? Então aqui você pede o quê? Exoneração. Tá? A diferença da exoneração para a demissão é que na demissão você, mesmo fora do cargo, você tem consequências dessa punição. Uma das consequências, você fica com a ficha suja. Dependendo do cargo, você não pode ocupar outro cargo. Dependendo da forma que você foi, a punição é uma demissão. Os dois você sai do cargo, mas outra tem consequências, ok? A pedido de ofício. Tá? De ofício é de vontade da administração. Da vontade da administração, nós temos somente 4 tipos de exoneração. Tá? 4 tipos. Tá? Isso que o examinador quer saber de você. Então, exoneração de ofício, 4 tipos. Primeiro, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Ele vai ser punido? Não. Aí está em teste, 3 anos, não deu certo, exonera o cara. Tá? Professor, no outro dia, ele pode fazer concurso por mesmo cargo? Pode fazer concurso, não tem restrição nenhuma. Tá? 2, quando for abandono de cargo. Ok? Aí esse aqui, tá? Você vai notar aqui, atenção. Tá? Atenção, ok? Atenção. Por que atenção? Porque quando o cara abandona o cargo, ele é demitido. Tá? É uma punição. Por que é uma punição? Ele não tem um dever de cumprir, de todo dia trabalhar? Tem, não tem? Então é o seguinte, é uma punição. Só que tanto a 93 como a 220, são os 2 estatutos no Brasil todo que eu vi isso, deu essa possibilidade de transformar essa punição em exoneração.
Porque abandono de cargo é uma punição. Você é demitido, você é retirado contra gosto, né? Então ele criou, a gente vai falar sobre isso, tá? Então aqui, vamos lá. Terceiro, quando tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo previsto em lei. Lembra, gente? Ele assinou o termo de posse. Assinou o termo de posse. Ele tinha quantos dias para entrar em exercício? 5. Pela 220. E pela 93? 5 mais 5. Vale 5 mais 5 ou 5? 5 mais 5. Porque o geral também serve para... né? Mas na prova, 225. Ele não entrou em exercício. O que acontece com ele? Exonerado. Ok. Tá? Eu falei que são quantos? Tem quantos aqui? Quarto e último. Está lá na 93. Tá? Tá o resto aqui, ó. Tudo certinho, né? Ó, tá? Tá certo? Olha só. Só para fazer aqui, ó. Não satisfeitas as condições de estágio probatório. 93, regra geral. 2, que é aquele atenção. Quando, por decorrência de prazo, ficar extinta a punibilidade de demissão por abandono de cargo. Abandono de cargo, qual que é a pena, gente? Demissão. Então, aqui é um jeito que criaram de não penalizar aquele que abandona o cargo. Tá? Ok. Finalmente, último tipo da exoneração. A exoneração será motivada para o atendimento dos limites da despesa com pessoal. Tá? Obedecido integralmente o disposto do artigo 69, 69, parágrafo 5º, né? Parágrafo 5º da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Vem comigo aqui, ó, LRF. Ok? Municípios. Tá? Gasto com pessoal. Poder Executivo. 54%. Poder Legislativo. Ok? O município está gastando 57. Está mais? Quantos? 3. Então, esses 3 ele vai ter que reduzir. Uma das possibilidades é a exoneração do servidor estável. Acontece? Acontece. Todo dia acontece isso no nosso Brasil de Deus. Acontece. Tá? Acontece. Mesmo a gente tendo ali muitos cargos vagos, que você falou. Se o cargo está vago, ele tem despesa? Copiou? Ele tem que mexer em cargo ocupado. Mas para chegar nessa exoneração, vamos lá pela regrinha, tá? Primeiro, reduz 20% dos cargos comissionados. Segundo, acaba com os temporários. Terceiro, manda embora o estágio probatório, tá? Aí, por último, você chega nos efetivos. E o efetivo você tem que exonerar ele e extinguir o cargo por 4 anos, que você não pode recriar esse cargo, essa vaga. Tá? Tá aí. Agora, particularmente, eu sou da área de gestão, 60% sobra muito pouco, né, gente, de receita para o município para outras coisas, né? Então, o pessoal está muito questionando isso aí. 60% é pesado. Fechado aqui? Então, nós vimos o que? Todas as formas de exoneração. Exoneração são esses 4 tipos, né? Chama a atenção para vocês aquela demissão de abandono de cargo que poderá ser convertida em exoneração. Ok? Tá? Ok. Pronto. Agora a gente vai para um assunto gostoso, né? Regime de trabalho. A exoneração só trata na 93. Oi? Se você pegar lá o artigo 30, ele fala também, né? Exoneração, demissão, lembra? Mas assim, o detalhe dela é na 93. Quem perguntou? Ah, e atrás pensei que era aqui no meio. Tá? Só.
O que acontece? A lei federal ela se aplicaria mesmo não estando no estatuto, que é geral. Se ela colocar no comando da lei, você vai ficar concentrada na lei, naquelas hipóteses da lei, tá? Assim, as perguntas vão ser bastante simples, para ter certeza. Não dá para confundir. Gente, vamos lá. Jornada de trabalho. Mesmo que ela seja temporária, logo quando a pessoa entrar na readaptação, no primeiro dia o cargo já fica em vacância, já fica vago. Olha só, readaptação temporária. Eu estou num cargo, certo? Cargo de professor. Eu vou ser readaptado por cargo multimeios. Uma pessoa ocupa 2 cargos. O que aconteceu aqui no direito? 2 coisas. Primeiro, um provimento. Eu estou provendo um cargo de multimeios. Porque se não tivesse esse cargo vago, eu podia prover esse cargo aqui, gente? Não. Então, ocorre, ao mesmo tempo, um provimento e, ao mesmo tempo, uma vacância. Mesmo temporária. Boa pergunta. Tá ligado? Regime de trabalho. O que é isso, gente? Regime de trabalho, ele diz respeito ao que é a carga horária, né? Aí nós temos aqui, vamos lá, professor. Quantas horas semanais? 20 horas, né? Técnico, 30 horas, tá? Ok. Então, isso aqui é regra geral. Professor, 20, tá? Isso está escrito aqui, né? Ok, 20 e 30. E aí, professor? Ponto específico, tá? Ponto específico da 220. Isso só existe na 220, né? Então, o professor, dada a naturalidade do cargo aqui, ó, ele vai ter aqui, ó, 16 horas para docência. Tá? E 4 horas para horas atividade. Tá? Então vamos lá. Onde que está aqui? Qual compara? Artigo 33. Fica assegurado a todos os professores. Na prova vai falar que é todos os profissionais. Tá? Ó, professores. O correspondente a 20%. 20% de 20 horas, quanto que é? 4 horas, né? De horas atividades. Gente, isso é muito importante. A hora atividade, a cabeça do artigo, o caput do artigo, ele fala relacionados ao processo educativo. Relacionados ao processo educativo. O que é processo educativo? Parágrafo único. Ele vem, ó, entende-se por hora atividade. Sem ler aqui, eu estou preparando a minha aula. Está relacionado ao processo educativo? Eu estou corrigindo a prova. As redações tem a ver com o processo educativo? Tem. Entende-se por hora atividade aquela destinada ao planejamento, preparou sua aula, a avaliação do trabalho pedagógico, aplicou as provas, corrigindo a redação, as atividades em salas, né? As reuniões pedagógicas. Professor, então, todo professor ele é obrigado a participar de reunião pedagógica? Sim, ele é obrigado, ok? Aos cursos de aperfeiçoamento profissional, está relacionado com o processo educativo, a articulação com a comunidade escolar, as atividades da escola com a comunidade escolar, a colaboração com a gestão da escola e de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da Secretaria Municipal de Educação. Tá? Então, isso que é a hora atividade. Então, o professor, para dar suporte à sua docência, ele tem 4 horas de hora atividade. Né? Ok, né? E agora, professor? Aí é o seguinte, vamos 20 horas e 30 horas, vocês concordam comigo que é uma carga horária pequena, dado o labor necessário para a administração pública? Porque se você pegar uma regra geral, o labor é o quê? De 40 horas semanais. Não é isso? Não estou questionando. Então, para isso, né, foi criado aqui um instituto chamado de
dedicação exclusiva. Nesse instituto de dedicação exclusiva, tá? A carga horária tanto de professor quanto de técnico, ele passa para 40 horas semanais. Agora, é claro, né, que ele vai ter o quê? Uma remuneração a mais. Tá? Você ocupa um cargo, agora vem direito administrativo puro, na essência, raiz. Se você ocupa um cargo de 30 horas, qual que é a sua carga horária? 30 horas. O que justifica você trabalhar mais 10 horas? Significa dizer, tá, direito administrativo puro, que você vai ocupar um cara chamado de função de confiança. Só que, no estatuto, ele chamou isso de função gratificada. Que, na dedicação exclusiva, nós vamos ter 4 tipos. Diretor, coordenador, secretário e gestão. Pressão de concurso. O professor Luiz Antônio, ele foi nomeado para a função de diretor, que ele ganhou a eleição. Certo ou errado? O professor Luiz foi nomeado para o cargo de diretor de escola ELSA. Certo ou errado? Errado. Por quê? Nomeação só existe 2 tipos, encargo efetivo ou em comissão. Aqui não é cargo em comissão, aqui ele vai ser designado. Então, o nome do ato é designação. Se na prova constar nomeação, está errado. Não, está não, é designação. Tá? Gostoso, né, gente, essas coisas, né? Ah, legal, né? Não, eu gosto disso aí, né? A gente... Entenderam, gente? Tá? Gente, no direito administrativo, todas as palavras têm significado. Se você desconsiderar o significado das palavras, você erra. Igual aqui, ó. Suspensão é diferente de interrupção. O efeito é diferente. Nomeação é diferente de designação. Tá? Então, tudo é diferente. Opa! Vamos lá. Quem que nomeia? Quem nomeia é o chefe do executivo. É o chefe, né? Designação não precisa ser o prefeito. Vai ser quem? Vai ser, no caso da secretaria, vai ser o secretário de educação, né? Tá? Ele tem um poder para designar. Vem comigo. Dedicação exclusiva. Agora que a gente vai falar aqui, ó. Tá? Ali eu fiz uma introdução. Tá? Carga horária, ela pode ser alterada? Pode. Qual que é o remédio? Dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva nada mais é que ele vai ocupar o que? Uma função de confiança. Né? A função de confiança é exclusivamente para cargos efetivos. Tá? Tá? E outra coisa, a função de confiança, ele vai ter que ter um regime de trabalho diferenciado, claro que vai receber um pouco a mais por isso. Tá? E eu estou com os valores aqui desatualizados, mas eu procurei na prática, né, os contatos meus aí, e realmente é um valor que é bom, vale a pena você estender isso aí. Tá? Regime de dedicação exclusiva implica exercício integral, né, das funções do órgão central e das unidades desconcentradas, com o comprometimento profissional de manter disponibilidade temporal permanente, observada a jornada de 40 horas. Né? Aí nós temos aqui várias pegadinhas, vários entendimentos aqui. Né? Primeiro, que está lá, exercício integral. Né? Que quando ele fala exercício integral, ele quer que você seja exclusivo. Tá?
Professor, eu sou professor na escola de manhã, tá? E à noite eu trabalho na pizzaria de papai como garçom. Tem algum problema? Nenhum. Lá na pizzaria de papai é registrado certinho, né? Não tem problema nenhum. Eu fui nomeado diretor, fui designado diretor da escola. Tem algum problema? Não. Só que eu posso exercer o garçom à noite na pizzaria do papai? Não pode, porque ele quer você exclusivo. Você está descumprindo a dedicação exclusiva. Isso aí dá muito processo, principalmente nas universidades. Por que que ele quer isso? Você está ganhando a mais, porque ele quer você com disponibilidade temporal. Cai na prova, quem está em função de confiança tem direito a receber horas extras? Não, você tem que ficar à disposição daquela função de confiança. Você foi designado porque a sociedade, o Estado, confia em você. Tá? Bacana, fechou aqui, ó, disponibilidade temporal, comprometimento profissional, né? Para o exercício integral do regime de dedicação exclusiva, o servidor será designado. Então, o nome do ato administrativo é designação, ok? Para função gratificada. Na verdade, no direito administrativo raiz, esse cara está ocupando uma função de confiança. Tá? Que o legislador municipal chamou de gratificação. Pode, pode. Por que que pode? Vamos lá na nossa tecla inicial. No Brasil, carece de um código de direito administrativo. O dia que a gente tiver um código de direito administrativo, será tudo padronizado. Tá certinho, gente? Bacana, vem comigo aqui. Tá? Possuindo atribuições. Quais? É qualquer função que você pode exercer? Não. Direção. Tá? Coordenação. Secretaria. E gestão. Então, temos quantos tipos de funções? 4. Uma a uma. O profissional designado para a função estabelecida no CAPT fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo com o previsto nas tabelas salariais. Então, ele recebe o quê? Um percentual a mais. Justo, claro. Né? Ele vai mudar a carga horária, ele vai ter que ser exclusivo, né? Ele fica impedido, cara, impedido. Né? Professor, se ele descumprir isso, ação de improbidade nas costas dele, ele vai ter que devolver todo o dinheiro. Na própria escola? Pode. Não. Na própria escola, o cara é diretor, professor. O cargo dele é docência? Aí pode. Claro que pode. E dá, né? Tá certo? Senão o direito estaria prejudicando a própria escola. Comigo aqui. 35. Fica estabelecido... Eu não entendi. Como assim? Se ele é docente, ele não pode... Repete essa frase que você falou aí por último. Eu sou professor da escola Elza Esteves, aqui da esquina da minha tia, minha afinada tia. Sou lá, professor, né? Ok. Eu fui designado para diretor. Na escola, que eu estou lotado. Na própria escola, eu posso dar aula? Pode. De manhã ou de tarde? De manhã ou de tarde, você está no período integral. O que eu não... Não, você recebe o seu salário, né? Seu subsídio com mais a gratificação. O que não pode é ele dar aula em outro lugar à noite, por exemplo, porque ele está em dedicação exclusiva. Tá? E nem o município pode falar assim, Luiz, ó, você está livre à noite, eu vou te atribuir aula lá no Carumbé. Não pode. Tá? Você tem que estar dedicação exclusiva naquela unidade escolar. Prioritariamente exercendo, não falei exclusivamente, falei prioritariamente exercendo uma dessas funções. Pizzaria do papai, lembra que eu era garçom? Tô lá, não recebo carteira assinada, nada.
entendeu? Aí é difícil provar, entendeu? Tá? Mas, pelo direito, ele é exclusivo. Por que tem que ser exclusivo, gente? Porque ele quer disponibilidade integral. A gente viu no artigo lá. Tá? Ok? Comigo aqui, fica estabelecida uma função gratificada de dedicação exclusiva de diretor. Diretor de quê? Escola, creche, centro educacional. Ok? Fica estabelecida a função de dedicação exclusiva de secretário. Também, escolar, centro escolar e de centro de educação infantil. Bacana? 2 funções. São quantas? 4, né? Aí eu vou falar para você que eu não sei, viu? Eu não sei o prazo. Eu não sei, que aí é outras leis. Boa pergunta, tá? Aí é o seguinte, aí quando você cancelar a sua designação, você volta normal, tá? Tem prazo. Um cargo assim, estaria Vamos lá, vem comigo aqui. O cargo de diretor eu sei que é mandato, né? Porque nós temos aí a gestão democrática, né? Então, você vai ser escolhido para aquele cargo, para aquele período, né? O cargo de secretário eu não sei como é que é a escolha no município. Alguém sabe aí? A equipe gestora define. Vai a chapa toda eleita já. Aham. Isso aqui, o prazo, então, para o cargo de diretor, para o cargo de secretário e para o cargo de coordenador pedagógico, ela vai respeitar a lei da gestão democrática, não é isso? Tá, gente? Só para fechar aqui nosso assunto aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, o cargo de gestão, que é a última comissão, eu acredito que ela não tem prazo de validade. Só para falar do prazo, né? Quando eu trabalhava na Secretaria de Segurança Pública, né, eu tinha várias funções que eu tinha direito de nomear, tá? Várias funções, né? Então, aquelas funções que a gente designava de confiança lá, aquela não tinha prazo, era indeterminado, até um outro ato cancelando o anterior. Tá certo? Intervalo, a gente volta para a coordenação, que a coordenação é diferente.